Saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É um prazer estar com vocês aqui. Agradeço a Deus por essa oportunidade, aos irmãos da ASPA que me convidaram para estar aqui nesta linda reunião. E eu oro para que possamos desfrutar desses momentos que vamos aqui continuar passando com a palavra de Deus. E que ao sairmos deste lugar, possamos sair na certeza de que tivemos aqui um encontro com o Senhor Jesus. Amém. Quanto custa servir a Cristo? É interessante a maneira de Cristo ensinar as pessoas e se relacionar com as pessoas quando Ele aqui esteve. Hoje, a gente olha esses influenciadores no YouTube e eles, quando se apresentam às pessoas, quase sempre mostram o que eles têm, né? Mostram uma mansão, mostram um carro caríssimo, que às vezes nem é deles, né? Às vezes alugaram só para atrair as pessoas, né? Mas Jesus, Ele não procurou atrair as pessoas por aquilo que Ele tinha. Ele poderia se apresentar como Rei do Universo, mostrar um pouquinho do que Ele tinha, e as pessoas já ficariam admiradas, né? Mas Ele chega e Ele fala coisas muito diferentes daquelas que os líderes religiosos da época falavam para atrair o público. Muito diferente do que os políticos e influenciadores hoje falam para atrair as pessoas. Jesus era alguém muito diferente na sua época. João capítulo 16, versículo 33. Jesus chega para o povo e diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala assim: olha, você quer me seguir? Mas saiba de uma coisa, você vai ter que encontrar em paz em mim, porque no mundo você vai ter aflições. Ele falou: se tem alguma coisa que vai te animar, é a sua comunhão comigo, mas se você vai me seguir, espera, que no mundo você vai ter aflição. Então, quanto custa servir a Cristo? Irmãos, não estamos falando aqui sobre salvação. Salvação é de graça. Jesus já pagou pela nossa salvação. Não temos que fazer sacrifícios para sermos salvos. Salvação é de graça. Mas tem um preço para seguir a Cristo. Isso Ele deixou muito claro quando Ele passou por aqui. Ele falava exatamente isso para as pessoas: vocês querem me seguir, mas tem um preço, tem um custo. E Ele falou mais, falou assim: olha, é bom que vocês façam as contas para ver se você acha que vale a pena me seguir. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, Jesus chega para o povo e diz assim: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aí a inspiração diz assim: olha, quando a igreja estiver muito sossegada, que não estiver sofrendo perseguição, quando estiver tudo indo muito bem, a igreja não está fazendo o trabalho que deveria fazer. A igreja precisa despertar. Porque quando a igreja estiver fazendo o trabalho que precisa fazer, então vai haver perseguições. Já sofremos alguma perseguição hoje ou não, como igreja? Estão até querendo fechar o nosso asilo, né? Atrapalhar o trabalho do asilo lá. Louvado seja Deus. A igreja está incomodando um pouco, por fazer o bem, cuidando das pessoas de idade, né? Fazendo caridade. Aí chega alguém, que é o inimigo, e quer atrapalhar. Isso significa que a igreja está fazendo alguma coisa. Se não estivesse fazendo nada, ia estar em paz com o mundo. Jesus chega para o povo, Mateus 16, 25. Diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por mim, achá-la. Que influenciador esse, né? Chega para as pessoas e fala assim: olha, você quer salvar a vida, tem que perder a vida. As pessoas nem entendiam direito o que ele estava falando, né? Tinha que chegar mais pertinho dele para entender o que ele estava falando. E assim é hoje. Para a gente entender o que Jesus está falando, tem que chegar mais pertinho dele, senão a gente não entende, não. Mas é isso que ele falava: olha, você quer salvar a sua vida, vai ter que perder. E se você perder,
você vai achar. Mateus 8:20, e disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você entende aqui o que estava acontecendo? Jesus querendo atrair o povo para Ele, querendo ganhar o povo, salvar o mundo, e Ele chega, quando os influenciadores dizem: eu tenho essa mansão, olha, veja aqui o que eu já ganhei. Me segue aí no YouTube, porque eu estou indo muito bem. Olha a minha casa, olha o meu carro que eu tenho aqui, me segue aí. E as pessoas seguem Ele, esperando que um dia vai alcançar o mesmo. Jesus chega e fala assim: olha, eu não tenho nada. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, e eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Dá para você? Isso aqui ele falou para um escriba, quando o escriba chegou para Jesus e disse: mestre, aonde quer que tu fores, eu irei também, eu te seguirei. Jesus falou: olha, mas você tem que saber, eu não tenho nada, não vai ter salário, não tem mansão para você ir lá me visitar e tomar um banho na piscina, não tem uma Ferrari para você sair se exibindo comigo. Na verdade, eu vou te falar, eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça, eu durmo aí de vez em quando porque vou para a casa dos outros. E às vezes passa a maior parte da noite na montanha, para não incomodar a gente. E para estar orando, falando com o Pai. Esse era Jesus. Marcos 13:13. Ele faz mais uma promessa para aqueles que seguirem Ele. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E esse aqui é o problema para muita gente. Quando Jesus chega e fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vamos falar um pouquinho mais desse problema aqui para muita gente. Porque é só lá no fim que vai acontecer as coisas. Então Jesus falou: olha, é assim, amor a Deus, dificuldades e vida eterna. Mas são passos que precisam ser dados. Marcos 13, verso 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios. Outra promessa. Você quer me seguir? Fica sabendo de uma coisa: vão te perseguir. Agora, vão te entregar aos concílios e às sinagogas. E sereis açoitados. E sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Ele falou: olha, vocês querem ser meus discípulos, querem me seguir? Vocês vão estar diante de reis, diante de presidentes, para dar testemunho. Mas fica sabendo de uma coisa: eles vão levar vocês lá, não é para glorificar o nome de vocês, não. Eles vão levar vocês lá para vos açoitarem. Mas saibam de uma coisa: enquanto vocês estão sendo açoitados, meu nome vai ser glorificado. Vocês serão minhas testemunhas. Agora sim, irmãos, Lucas capítulo 14, verso 28 a 30, Jesus fala sobre o custo para seguir a Ele. Diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Vocês já viram pessoas assim? Começam a construir uma casa, começa a construir aquela casa grande, bonita, o design está bonito, né? O modelo da casa, mas aí chega numa altura, acabou o dinheiro. Aí começam a ficar pretas as paredes lá, a pessoa não dá conta de construir, e aí o que as pessoas falam? Jesus falou: as pessoas zombam, né? As pessoas falam em Zebedo, começou a fazer a casa, não deu conta. Tá vendo? Se tivesse feito pequena, tinha acabado. Porque se aparecer agora não está dando conta, né? Jesus falou: olha, faz as contas. Senão, ele falou, e as pessoas começam a escarnecer. E ele está falando isso como uma ilustração, falando: você quer me seguir? Faz as contas também, para você saber se vale a pena. Mas sabe uma coisa? Jesus estava tocando em um ponto aqui para fazer a gente meditar. Porque a gente quer saber o preço, não quer? Das coisas. Deixa eu falar para você aqui. Se alguém chegar para você e falar assim: olha, eu estou vendendo aquele terreno ali, você se interessa, você até quer o terreno, você tem interesse,
é um terreno bom. Aí a pessoa fala assim, só que é o seguinte, você tem que assinar esse contrato aqui falando que você quer comprar o terreno. Porém, não tem o preço aí. Você vai assinar falando que você vai pagar pelo terreno. Mas não vou colocar o preço no contrato. Você assina? Ninguém assina, né? E esse é o problema aqui nesse caso. Que a gente quer saber o preço de servir a Cristo. E Cristo chega e pede para você e fala assim, olha, você quer me seguir, você vai ter que assinar esse contrato sem tal preço incluído. Você vai assinar esse contrato falando assim, custe o que custar, eu sou o teu Jesus. Dá para você assinar esse contrato com Ele? Se você conhecer Ele, você vai assinar. Mas fica sabendo, vai ter um preço, vai custar. E eu não sei te falar o preço. O tema do sermão é quanto custa servir a Cristo. Mas eu não sei te falar o preço exato. Eu só vim aqui para te falar que tem um preço e que Deus quer que você assine esse contrato com Ele. E o preço é o seguinte. Vai ficar em branco falando assim, pode ser que vai custar a sua vida. Pode ser que vai custar tudo que você tem e tudo que você é. Agora o caso é o seguinte, vale a pena assinar esse contrato com Jesus? Irmãos, se você chegar em um posto de gasolina, você vai abastecer o seu carro, você está abastecendo o carro. Aí chega alguém e fala para você assim, fala assim, olha, eu vou te pedir um favor. Eu quero que você faça uma coisa para mim. Mas antes de eu falar o que eu quero, você tem que prometer para mim que você vai fazer. Chegou um desconhecido e fala isso para você. Você vai prometer? Não, né? Eu também não. Primeiro eu vou falar o que você quer. Depois eu vou ver se eu vou prometer ou não, né? Mas sabe de uma coisa? Se eu chegar em casa hoje à noite e a Lázara, minha esposa, ela chegar para mim e falar assim, amor, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Mas antes de eu falar o que eu quero que você faça, eu preciso que você prometa que você vai fazer para mim. Sabe de uma coisa? Para ela eu falo, pode falar, eu prometo. Você sabe por quê? Porque eu conheço ela. Eu sei quanto que ela me ama. Eu sei que ela não vai pedir para mim fazer nada que vai me machucar ou que vai machucar alguém. Então para ela eu falo, pode pedir, eu faço. Esse tipo de relacionamento que Jesus quer ter com você. Que quando Ele chega e fala para você, olha, vai ter um custo. Eu não vou te falar o custo agora, mas eu quero que você prometa para mim que pela minha graça você vai fazer o seu melhor para permanecer comigo. Dá para você prometer isso? Se você conhece Ele, conhece a graça dEle, o quanto que Ele te ama e o quanto que Ele está disposto a te ajudar a cada passo, você vai falar, Senhor, pela Tua graça, eu faço esse concerto contigo. No livro de Mateus, capítulo 19, verso 12, ainda falando sobre o custo de servir a Cristo, Jesus chegou, Ele falou assim, olha, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Acho que todos sabem o que é um eunuco, né? Eunuco é uma pessoa que não casa, continua solteiro pro resto da vida. Aí Jesus falou assim, há alguns que nasceram eunucos do ventre da mãe. Já viram pessoas assim? Que já nasceram eunucos, eles não têm necessidade de casar, nunca sentiram necessidade de casar, ficam morando, alguns moram com os pais para o resto da vida. Eu conheci algumas pessoas assim. E tem a sua bênção, né? Alguns desses, eles ficam cuidando do pai e da mãe até o fim da vida. Nasceram assim, nunca sentiram desejo de casar. Aí Jesus falou assim, e há eunucos que foram castrados pelos homens. Então tem aqueles que foram feitos eunucos pelos homens. Isso aqui era comum nos dias de Cristo. Quando os reis, às vezes, colocavam homens para cuidar das princesas, esses homens eram castrados para evitar de que eles fossem tentados fazer alguma besteira, né?
Então eram feitos eunucos pelos homens. É desses que Jesus se refere aqui. E ele fala assim: e há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Esse é o custo para alguns. Alguns teriam vontade de se casar. Eles gostariam, mas eles sabem que não podem. E por causa do reino de Deus, eles decidem ficarem eunucos. Vou dar um exemplo para vocês aqui também. Vocês já viram na igreja, é um exemplo meio delicado, mas é a luta de cada um, né? Bom, já viram na igreja pessoas que têm tendências para o homossexualismo? Se a gente olha para um rapaz assim, você olha e já vê. Ele não exerce, não pratica, mas ele tem tendências. Porém, ele decide que não vai seguir as suas tendências. Por causa do reino dos céus, decide ficar sozinho. Encontrei alguns casos assim também. Pessoas que decidiram. Porque, para esse rapaz, ele entrar em um quarto com uma mulher, seria como um de nós homens entrasse em um quarto e tivesse outro homem. Não vai dar em nada ali. Não é isso que ele quer, a natureza dele pede uma coisa diferente. Por alguma razão da vida, ele tem essa dificuldade. Mas ele entende que pelo reino dos céus é melhor para ele, ele deve ficar sem casar. E isso acontece com mulheres também. Há outros que tiveram problemas no matrimônio e decidiram ficar sozinhos para o resto da vida. Decidiram que deveriam fazer-se eunucos pelo reino dos céus. Esse é o custo para alguns. Esse é o preço que custa para alguns servir a Cristo. Mais uma vez, não para comprarem a sua salvação, porque a salvação está paga, mas é o custo para eles. Para outros, custou a vida passageira deste mundo o seguir a Cristo. João Batista, decapitaram a cabeça, né? Cortaram a cabeça dele. Estevão foi apedrejado. Pedro foi crucificado. Quantos outros morreram pela causa de Deus? Tiago morreu pela espada. Era o custo para eles. Foi o que custou para eles. Por que eu não posso falar exatamente o custo para você? Porque eu não sei o que Deus te deu. E Ele vai pedir de acordo com o que Ele te deu. Ele não vai pedir mais do que você pode suportar. Ele não vai pedir mais do que Ele deu para você. Para alguns aqui, financeiramente, talvez vai custar para eles aí 100 mil reais, 5 mil reais para outros. Para outros vai custar 1 milhão, depende de quanto Deus deu para cada um de nós. Psicologicamente, os nossos custos serão diferentes. Alguns serão mais tentados psicologicamente, alguns mais fisicamente. Há um custo para testemunhar de Jesus neste mundo. E esse custo, queridos irmãos, não é Deus que cobra na verdade. Na verdade, boa parte desse custo é o mundo que cobra. Lucas 14, 26 e 27. Se alguém quiser vir a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. No slide que eu tenho aqui, tem uma pessoa carregando uma cruz. Não aparece ali. Mas não é essa cruz de madeira que Jesus está falando aqui não, para a gente carregar. E presta atenção nesse verso. Ele diz assim, se alguém não vier a mim e aborrecer a seu pai e a sua mãe, a sua mulher, seus filhos. Não parece contraditório aqui? Porque Jesus falou para nós amarmos, as pessoas amarem o nosso pai, a nossa mãe, honrar pai e mãe, né? E agora ele chega e fala assim, ó, se não aborrecer o pai e a mãe,
os filhos, a mulher. Você não pode ser meu discípulo, você não está disposto a assinar o contrato. O que será que Jesus está falando aqui? O que Jesus está falando, queridos irmãos, é que muitas vezes o mundo não vai te entender. E vai parecer para o mundo que você odeia seu pai, odeia sua mãe, odeia seus filhos, odeia sua mulher. É isso que vai parecer para eles. Você está fazendo tudo por eles e o mundo não vai entender. É como os filhos nem sempre entendem o que a gente faz por eles, não é assim? Os filhos às vezes pensam que a gente aborrece eles, né? Jesus falou aqui aborrecer os filhos, né? Você tenta salvar o filho de um problema, sua filha de um problema, você aconselha, você fala não vai, não pode. E eles falam, meu pai e minha mãe não gostam de mim. E às vezes tem criancinha assim, olha, que olha para o pai e a mãe e fala, eu te odeio. Porque não entende, né? O amor do pai. Então o que Jesus está falando aqui, olha, o mundo às vezes não vai te entender quando você cuidar dos seus filhos, quando você cuidar da sua esposa. Nem sempre o mundo vai te entender. Você não dá carne para os seus filhos comer, porque você entende que é o melhor para a saúde deles, o mundo vai falar, olha, não cuida da alimentação das crianças, essas crianças precisam disso, precisam daquilo, tem que dar carne. O mundo nem sempre vai entender, e para o mundo vai parecer que você odeia seus filhos, sua esposa, sua mãe, seu pai. E aí Jesus aqui, ele usa uma linguagem assim extrema, né? Para chamar a nossa atenção. Fala, vai parecer para o mundo que vocês odeiam essas pessoas que vocês amam tanto. E aí ele fala aqui assim, olha, você tem que tomar a cruz, tem que me seguir, mesmo quando o mundo não te entender. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, não é figurativo, é literal. Pode ser que você vai ter que morrer por mim. E talvez vai ter que morrer numa cruz também, como Pedro morreu. Esse pode ser o preço para você, mas eu não vou te falar qual é o seu preço agora. Você tem que assinar o contrato comigo, falando, Senhor, custe o que custar, eu sou teu. E muitos de nós que estamos aqui, pela graça de Deus, poderemos morrer como mártires. Deus pode nos chamar para termos esse privilégio de morrermos como mártires, para testemunhar de Jesus Cristo. E o que é que Deus está pedindo de você hoje? Você já foi chamado para morrer por Jesus agora? Já foi chamado para ser crucificado, ser decapitado? Ainda não, né? E o que é que Ele está pedindo de você, que parece ser tão caro, tão precioso, que você não quer deixar? Será que vale a pena? Será que vale a pena viver no eu acho que deve ser assim? Ou é melhor se ajoelhar diante da cruz do Calvário e falar, Jesus, fala o que eu devo fazer, me mostra, tira essa vontade de fazer o que é errado do meu coração. Eu estive lá em Goiânia com os irmãos a semana passada, no sábado passado, fim de semana passada, passei com os irmãos em Goiânia, num acampamento. E aí um irmão veio me contar a experiência, estava ele e o pastor junto ali. E ele me contou a experiência um pouquinho, ele começou a conversar comigo, na verdade o pastor contou a experiência dele para mim. Esse irmão que estava ali, ele um dia ia passando, um culto de quarta-feira, ia passando com o carro dele em frente à Igreja da Fama em Goiânia. E o pastor estava pregando no culto de quarta-feira e o pastor disse que escutou uma cantada de pneu. E viu que um carro voltava. Aí entra esse irmão, um irmão jovem, deve estar perto dos 30. Eu não perguntei a idade dele, né? Mas deve estar aí perto dos 30 anos de idade. E aí diz que essa pessoa voltou e estacionou o carro e entrou na igreja. E o pastor disse que observava e disse que ele prestava muita atenção. Quando terminou o culto, aí ele veio falar com o pastor e falou, pastor, eu posso ficar nessa igreja? O pastor falou, claro, você é bem-vindo, pode sim. E quando o pastor me contou essa experiência, irmão, sabe o que eu já pensei dentro de mim? Eu falei, eu já ouvi isso antes. E quando eu ouço isso, a pessoa, a primeira vez que vem para a igreja, fala, olha, gostei, quero batizar nessa igreja. Eu já penso, espera até eu estudar com você, para você ver o preço.
Eu perguntei isso para o pastor hoje de manhã. Eu estava falando com o pastor, eu liguei para o pastor lá, irmão Sandro Meirelles. Eu estava falando com ele, falei, irmão Sandro, quando ele falou isso para o irmão não pensou assim? Eu falei, porque eu às vezes penso assim. Ele falou, ele deu risada, né? Ele falou, é assim mesmo. Bom, mas esse irmão, esse jovem, falou isso para o pastor falou, você é bem-vindo. E de fato, aí ele falou, o pastor falou assim, olha, eu já visitei quase tudo quanto é igreja, já fui tudo quanto é igreja. Você pode imaginar, pastor. Mas eu nunca senti a paz que eu senti nessa igreja aqui hoje. Louvado seja Deus, né? O pastor falou, tá bem, vamos estudar, né? Começou a estudar com ele. Era um jovem fazendeiro, cintão, né, de fazendeiro, um colar no pescoço com a imagem de Nossa Senhora da Aparecida. E o pastor começou a estudar com ele, os irmãos da igreja receberam ele também com muito carinho. O pastor disse que essa igreja da Fama é uma igreja maravilhosa. Eu estive lá muitos anos atrás, né, mas deu para ter uma ideia pelo evento agora, como que os irmãos são amorosos. Receberam ele com muito carinho, com muito amor. E aí está lá, o irmão frequentando a igreja, estudando. E um dia, ele está na igreja no sábado. E à tarde ele volta para casa, vai para a fazenda. Chega na fazenda e nota que haviam roubado cerca de 100 cabeças de gado dele. Encostaram algumas carretas ali, foram enchendo e levaram. Estava no início ainda dos estudos na igreja, o pastor falou assim, nós ficamos preocupados, pensando, falou assim, é uma prova, né, para ele, estava na igreja, acontece isso, como ele vai levar isso? Aí os irmãos dizem que à tarde ele foi para a fazenda, foi para o meio da fazenda, né? Foi lá, chegou no meio da fazenda, disse que ele ergueu as mãos para o céu e falou, Deus, se essas coisas aqui vai me atrapalhar de servir ao Senhor, não deixe levarem só o que levaram não, leva o resto também, pode levar. Louvado seja Deus. Continuou os estudos. Irmãos explicaram para ele vendia o gado para abate. Esse é o preço. Você não pode mais continuar nessa profissão. Não pode vender gado para abate mais. Falou, não tem problema, Deus vai me ajudar. Mudou de profissão. Hoje faz escavação de represas, coloca chafariz no meio de represa, faz tudo quanto é trabalho. Está ganhando mais dinheiro do que antes. Graças a Deus. Mas no momento tem que trocar, tem que deixar essas coisas. Pensa que é fácil, né? Agora quando eu falo que ele está ganhando mais dinheiro, a gente pensa, foi moleza. Mas só ele, Deus sabe o que ele passou, a angústia, né? Tem família para cuidar. Veio ele, casado. Deus trouxe a esposa também. Passou as provas dela. Mas Deus fez a obra. Ela estava angustiada, estudando, estava indo tudo bem. A hora que chegou, vestuário... Ela falou, agora deu problema. Ela falou, o pastor falou, irmão, não vai dar, agora não. Os irmãos batizam ele, esse negócio aí de não poder usar esse tipo de vestuário aqui. Não poder usar calça comprida é demais, não dá para mim não. Então batizam ele, depois vamos ver o que acontece. Foi para casa, orou, falou com o Pai do céu. Não estou entendendo por que disso, por que eu não posso... Eu não sei como Deus falou para ela, mas ela disse que Deus falou para ela de uma maneira muito clara e especial. Falando no coração dela, está muito caro para você? Olha para o Calvário que eu fiz. Ela voltou para a igreja e falou, pastor, põe eu na lista e eu quero batizar com meu esposo. Saiu falando que não queria, mas quando Deus falou, que ela entendeu o amor de Deus, ela falou, está barato. Isso aí está barato. Vou assinar o contrato, irmãos. Pode pôr eu na lista aí. Se a igreja aprovar, eu assino o contrato. João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Vocês terão aflições, o mundo vai odiar vocês. Vocês têm que decidir, renunciar a tudo. Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Às vezes Deus vai pedir para você, falar assim, meu filho, eu quero que você
mude de profissão. Eu quero que você pare de trabalhar nessa profissão que você está trabalhando. E aí você vai talvez pensar que está um pouco caro, está um pouco pesado, mas eu quero dizer para você que vale a pena. Jesus fala, mas você tem que estar disposto a deixar tudo. Você tem que estar disposto a assumir o custo, seja qual for o preço. Eu não quero tomar muito tempo dos irmãos. As crianças estão com fome, eu também. Então, eu vou resumir um pouquinho. Filipenses 3:8, Paulo fala assim, tenho tudo como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo falou, eu entendo o custo, mas tudo isso eu tenho como perda. Se eu conhecer a Jesus, ele diz, já é o suficiente para mim. Agora, irmãos, no livro de Marcos 10, 30 e 31, Jesus fala assim, olha, aí ele faz uma promessa, aqui é uma promessa mesmo. Se você estava esperando por uma promessa, chegou. Receba 100 vezes, tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. Ele promete, assim, você vai receber muito mais aqui, 100 vezes mais. Em filhos, pais, irmãos, irmãs, todo lugar do mundo que você chegar, você tem uma família, sabia disso? Eu cheguei na Ucrânia, a primeira vez que eu fui, em 2008, quando cheguei lá, cheguei no aeroporto, a gente assim com cara de preocupada, né? Aquele semblante carregado, consequências, sequelas do comunismo. Fui para a estação de trem, era policial batendo nos sem-tetos, colocando eles para fora da extração, 16 graus abaixo de zero, e eu morrendo de sono, com vontade de dormir, mas os policiais chegavam assim, as pessoas estavam dormindo assim, os mendigos, né? Mas com casaca, eu nem sabia, não dava nem para ver que eram mendigos, mas aí os policiais chegavam assim, ó, davam um tapa para acordar, chutava e colocava para fora, e eu com vontade de dar uma cochilada, falei, vou não. Fiquei umas 4 horas esperando o trem, morrendo de sono, pescando, mas falei, não vou dormir não, né? Mas aí quando eu entrei na igreja, no outro dia de manhã, viajei aquela noite, cheguei 4 horas da manhã lá, 7 horas, despertei assustado, porque tinha que preparar para a reunião, entrei na igreja por trás, por trás do púlpito, umas 300 pessoas sentadas na igreja, quando eu olhei assim, que eu vi, aí eu falei, agora eu cheguei em casa. O semblante era diferente, era o povo de Deus que estava ali, era uma família. Qualquer lugar do mundo que você for, você tem uma família, quando você é da família de Deus. Aí Jesus falou, você vai receber 100 vezes mais. Mas aí ele fala assim, mas vai ter perseguição. Ele relembra aqui de novo. Aí ele fala assim, muitos que são os primeiros serão os derradeiros, e os que são os derradeiros serão os primeiros. Aí o caso é esse, irmãos, que a promessa de Jesus para a gente é lá no fim. Ele falou assim, no dia da ressurreição, vocês talvez vão fazer coisas aqui, não vão ser recompensados, não esperem ser recompensados, façais o bem sem esperar recompensa aqui, trate bem as pessoas, ainda que as pessoas te maltratem, sirvam a Deus, façam por Jesus. Ele falou assim, aí no dia da ressurreição, você vai receber a recompensa. E aí é aquilo que eu falei, que eu ia falar um pouquinho mais sobre esse problema lá, que a gente quer receber hoje, agora, né? A gente está acostumado com as coisas rápidas. Você lembra da internet, naquele tempo que a gente ligava o computador? Bom, para começar, o computador já levava não sei quantos minutos para ligar. Aí quando você ia conectar a internet, ficava aquele barulhinho chato, né? Não sei fazer, vocês sabem aí como que faz, né? Ficava um tempão até conseguir conectar, né? Aquela internet. E a gente esperava com paciência. Hoje, eu abro o computador aqui, é 10 segundos. Se ele demorar mais de 10 segundos, eu já quero jogar no chão. E a internet? Já tem, o computador começou, a internet tem que entrar também. Tudo é rápido hoje. A gente vive nesse mundo rápido, a gente quer receber a recompensa agora. Jesus falou assim, ó, vai me servir? Tem um custo e a recompensa é só lá. Vale a pena? Faz essa conta. Ele falou, mas sabe de uma coisa? Eu quero terminar falando para você que Jesus não está pedindo para você fazer algo que Ele não fez. Ele fez as contas para ver se valia a pena morrer por você na cruz do Calvário. Você já ouviu isso? Está escrito, eu vou ler para você. É Jesus falando através do Espírito de Profecia. Diz assim, contemplai-o, considerando o preço a ser pago pela alma humana. Em sua agonia, Jesus apega-se ao solo frio, como a impedir de ser levado para longe de Deus. O enregelante orvalho da noite
cai-lhe sobre o corpo curvado, mas não atenta para isso. Ele está ali no Getsemane, passando por esse momento de angústia. De seus pálidos lábios irrompe o amargo brado: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas mesmo então, acrescenta: todavia, não como eu quero, mas como tu queres. E se fôssemos continuar lendo o texto ali diz assim que Jesus olhou para os transgressores da sua lei. Ele olhou para você e eu, aqui neste mundo, prestes a perecer. Ele vê você, desamparado, pecador, homem e mulher. E ele vê o poder que o pecado tem sobre nós, seres humanos. Ele vê as misérias que o pecado causa na humanidade. Ele escuta os ais do mundo. E ele vê este mundo condenado a erguer-se diante dele. Contempla-lhe a sorte iminente do pecador. E decide-se salvar o homem, custe o que custar de sua parte. Jesus assinou o contrato com o Pai. Ele falou: não importa quanto vai custar, eu assino o contrato e eu vou morrer pelo Eli. Eu vou morrer pela Maria. Ainda que seja por um, eu vou lá naquele mundo e vou morrer por ele. Irmãos, uma vez eu já escutava falar isso tanto na igreja, que Jesus morreria ainda que fosse por um pecador. E aí eu lendo o livro Parábolas de Jesus, cheguei numa página e falava assim: Jesus morreria ainda que fosse por 2 pecadores. Eu falei: oxa, tinha que ser 2, não era só eu não. Aí passado acho que 1 ou 2 páginas na frente, aí está lá o texto, falando assim: ainda que fosse por um pecador, ele viria. E é isso aqui, Jesus contemplando você perdido, prestes a perecer, vendo a miséria que o pecado traz na sua vida. Jesus falou: Pai, eu vou lá, custe o que custar. Ele disse aqui, e aí suando sangue, ele clama e fala com o Pai: eu assino o contrato. O anjo vem e mostra-lhe uma visão. E você sabe o que foi que Jesus viu naquele momento? Quando Jesus desmaiou, caiu no chão, pelo peso do pecado no mundo sobre ele, quando ele suava sangue, o seu corpo rejeitando o pecado, que era uma coisa diferente no corpo dele, porque ele havia recebido o seu pecado, ele cai no chão desmaiado. E aí vem um anjo do céu, que desce como um raio de luz, ergue a cabeça de Cristo, coloca a cabeça de Cristo no ombro e mostra para Jesus uma visão. Você sabe o que foi que ele viu naquela visão? Que animou ele recobrou os ânimos e falou: eu vou para o Calvário. Ele viu você e eu entrando no reino da glória, pelo sacrifício que ele estava prestes a fazer. Ele pagou o preço por você. Agora fala para mim, vale a pena servir esse Jesus? Vale a pena pagar, seja qual for o custo que custar para nós, sabendo que ele está ao nosso lado e que ele já fez o mais difícil? Vale a pena? Se vale a pena para você servir a Cristo, esse Cristo maravilhoso, eu quero que você se coloque em pé neste momento. E eu quero fazer um apelo para você, para a sua família, para as famílias que estão aqui. Vamos, pela graça de Jesus, nos consagrar mais do que nunca, entregar nossas vidas a Deus, fazer um exame de coração, um exame nas nossas vidas, pedir mais que nunca a presença do Espírito Santo em nossos corações, a porção especial que Deus prometeu para nós do Espírito Santo. Começa a fazer esse pedido aí agora, no seu coração, para que Deus traga um reavivamento e uma reforma não sobre a igreja, mas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E por alguns momentos, talvez você vai ter que deixar de orar pelos seus filhos e orar por você mesmo, porque talvez você está precisando mais de oração do que os seus filhos. Talvez você vai ter que fazer aquela oração, como a oração de Jabes, que parecia uma oração egoísta, porque ele só pediu para ele, só orou por ele. E diz lá no capítulo 4 de Crônicas, e Deus ouviu a oração de Jabes. Talvez se as pessoas escutassem a oração de Jabes, ia falar: vixe, não orou por ninguém, só por ele. Mas era ele que estava precisando, talvez é você que está precisando. Ore por você mesmo. Chegue hoje à noite, uma vez mais, começa aqui. E hoje à noite, quando você entrar no seu quarto, que você estiver ali sozinho, ore ao Pai do céu e fala: Senhor, começa uma reforma e um reavivamento neste quarto aqui agora. E quando Deus começar esse reavivamento na sua vida, esse reavivamento vai ser refletido na igreja. E a igreja vai concluir a obra. O quarto anjo vai brilhar neste mundo de trevas. E o mundo vai entender que existe um mundo melhor do que esse. E as almas sinceras vão se unir com o povo de Deus. Deixemos, pela graça de Cristo, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. E andemos com Jesus. Que Jesus seja uma realidade na sua vida e na minha vida. Amém.